Adotei uma gata adulta e tinham me falado que ela era um pouco arredia, mas fiquei encantada com ela porque ela era muito parecida com a minha que tinha falecido recentemente. Adotei e já faz mais ou menos 6 meses que não consigo ficar fazendo carinho porque realmente ela fica muito tempo escondida e praticamente só coloco comida, água e brinco com ela quando ela aceita. Será que isso pode melhorar? Vamos lá entender essa situação? O que será que está acontecendo com essa gatinha? Para quem não me conhece, eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária, trabalho com felinos, sou veterinária de felinos e atuo na área de comportamento e psiquiatria. Então, aqui nesse canal você vai aprender tudo sobre psiquiatria e comportamento de felinos. Vamos entender o caso dessa gatinha? Ela já era adulta, né? Então, provavelmente aí entre os, pelo menos, seus 3, 4 anos para mais. E aí ela falaram para a moça que ela era arredia, mas a moça quis adotar mesmo assim, porque é muito parecida com uma que ela já teve. E aí essa gata tem ficado muito tempo ali, né, no canto dela. Esse relato, gente, é um relato de uma pessoa que eu atendi, tá? E aí, quando eu li esse relato, eu falei, gente, tem sim. Só que primeiro a gente tem que entender o seguinte: será que essa gata algum dia vai ser como essa pessoa quer que ela seja? Principalmente quando envolve, né, o comportamento, quando ela parece muito com a outra gata, né, que faleceu. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não criar expectativas que essa nova gata seja muito parecida, até mesmo no comportamento, que a outra gata. A gente precisa entender isso e entender que cada gato é um gato, tá bom? E gerar menos expectativas, por quê? Porque muitas vezes a gente cria expectativas achando que vai ser igual, que vai ser a mesma coisa. E não é, gente. Cada gato é um gato, tá bom? Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, que isso faz toda a diferença, tá bom? E aí, quando a gente adota um gato adulto, pode ser que ele seja até mais solto, mais tranquilo. Mas mesmo assim, a gente tem que lembrar que esse gato adulto, ele carrega uma mochilinha emocional ali, onde faz com que ele tenha muitas lembranças, né? Ele já viveu muitos momentos. E muitas vezes ele não vai ser um gato tão destemido, não vai ser um gato tão solto, igual, por exemplo, um filhote. Tem casos de gato adulto que vão ser bem soltos, bem tranquilos? Tem. Eu já atendi vários. Mas tem alguns que ficaram muito tempo em abrigos, conviveram muito tempo só com o pessoal ali do abrigo. Em alguns casos, né, tem gatos que vivem anos em gaiolas. Então a gente tem que analisar, tem que entender quem é esse gato, como que foi a vivência dele. Quando você pega esse gato adulto e põe dentro da sua casa, você tem que lembrar que vai levar um tempo para ele se soltar. O uso de feromônios como o Feliway, por exemplo, é super bem-vindo, tá? E a gente tem que entender e muitas vezes até procurar uma ajuda profissional, igual foi o caso dessa cliente. Ela me procurou, a gente fez toda a terapia comportamental, entendeu um pouquinho mais dessa gata. O caso dessa gata, ela vivia em um abrigo onde estava com superlotação, então ela quase não saía da gaiola. Muitas vezes, algumas cuidadoras lá, né, algumas voluntárias, levavam essa gata para casa para ver se ela tinha um pouco mais de contato, se ela ficava melhor, mas ela tinha muita dificuldade em conviver com outros gatos. Então, vocês estão vendo a dinâmica de como essa gata vivia? E aí, eu fiz o atendimento com ela, a gente entrou com uma medicação, tá? Não vou falar o nome da medicação, tá bom? Mas a gente entrou. Essa gata foi se soltando. E eu vou ler para vocês aqui o feedback dessa cliente. Olha só. Doutora, eu queria te agradecer muito, porque a minha gata hoje realmente é uma gata. Não consigo fazer carinho como fazia na minha outra, que parece muito com ela, mas já consigo colocar comida e oferecer um churu na mão. Ela não conseguia, gente, colocar assim, ó, o churu assim pra gata que ela não aceitava. Hoje em dia ela já consegue. Consegui gatificar a minha casa e depois de muito custo com as suas orientações, ela está subindo na gatificação e comendo lá em cima. Tudo é questão de tempo. Precisamos entender quem é essa gata e fazer o que realmente é necessário para ela. Foi muito gratificante, te agradeço muito. E eu é que agradeço, né, gente? Agradeço por ela estar deixando eu compartilhar esse relato aqui. Agradeço por ter feito, né, seguido tudo que eu falei para fazer. E uma coisa que, inclusive, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, já comenta aqui, tá? Onde eu trago relatos de casos e como é que foi, né, o final. E essa família eles queriam muito ter outro gato. Nesse caso, eu falei com ela, vamos esperar um pouco?
porque ela acabou de acostumar. E como que a gente fez essa questão aí, né, dessa aproximação? A gente usou a medicação, então primeiro a gente entrou com o Feliway e todo dia fazendo sessões ali de tentar brincadeiras. Ela tentou brincar com varinha, tentou brincar com bolinha, bolinha de papel alumínio, e nada fazia o interesse dessa gata. Cadarço, com tudo que vocês imaginarem, tá? Gominha de cabelo, tudo. A gata interagia um pouquinho, mas logo voltava ali para o cantinho dela. E aí eu falei, a gente precisa ter mais contato com essa gata, né? Se algum dia ela passar mal, se algum dia acontecer alguma coisa, a gente não vai conseguir nem socorrer. Então entramos com medicação e ela aceitou super bem a medicação no churu. Então a responsável colocava o churu, colocava a cápsula e colocava mais churu. E colocava lá e saía. Tá? Como que a gente sabe que ela comeu realmente? Porque o cantinho que ela gostava de ficar era embaixo da cama, do quarto de visitas. E não tinha nada, só tinha um paninho. Quando ela colocava lá, voltava, tipo assim, umas 2 horas depois, e olhava ali pelo entorno, né? Não tinha medicação. Então, à noite, a gata subia e dormia em cima da cama, mas durante o dia ela ficava ali embaixo. Então ela estava tomando. E também fez efeito, a gata foi melhorando. Então a gente sabia que, de uma forma ou de outra, ela estava tomando a medicação. Porque antes da medicação ela não estava progredindo em nada. Então a gente associou realmente a medicação. E aí a gente aprendeu como que ela toma a medicação. Hoje em dia, quando ela precisa, toma desse jeito e ela super aceita. E aí eles queriam muito adotar outro gatinho. E aí, hoje em dia, ela é uma gata que ela só aceita carinho quando ela quer aceitar. Ela não é aquela gata que deita junto, que pede colo, que... Não, ela fica no cantinho dela, no mundo dela, mas com a gatificação, ela sobe, ela brinca, ela tem a rotina dela, mas do jeito dela. Lembra do que eu falei pra vocês? A gente tem que tomar muito cuidado pra gente não pôr expectativas para que algo seja feito da forma que a gente quer fazer. E sim, como realmente tem que ser feito, né? Igual comportamento. Não tem como a gente falar, eu quero um gato que ame colo. Às vezes o gato que você adotou não vai amar colo. E aí, né? Então, cuidado com as expectativas que vocês criam, tá? E aí, essa família era doida pra ter um gatinho novo. E aí, eu fui conversando com eles, fui vendo, né? Pensando junto realmente, será que essa gata aceitaria, mesmo a gente fazendo passo a passo? Ela tem um jeito mais reservado. E aí a gente foi conversando, né? E eles entenderam, não. A gente acha que essa gata é uma gata para viver sozinha, né? Sem outro gato. A gente calcula, né? Que a gente deve estar aí com seus 9, 10 anos. Então, assim, é uma gata que acaba dormindo um pouco mais, tem a rotinazinha dela. E a gente precisa entender, gente, que não é porque a gente tem um gato que a gente tem que ter vários outros gatos, né? A gente pode ajudar vários outros gatos de várias formas. Então, isso é um assunto, é um tópico aí muito interessante pra gente falar depois em outro vídeo, tá? Hoje em dia, né, por tudo aí, questão de muitos abandonos e tudo mais, tem muitas pessoas com muitos gatos em casa e gerando realmente conflitos e tudo mais. Então, a gente tem que entender a situação, tá? Mas aí eles entenderam que essa gata era uma gata para estar sozinha, para ser a única gata da casa. E aí ela falou comigo que, né, não se arrepende de ter adotado ela, que realmente ela é muito amada do jeitinho dela, né? E que tá tudo bem, tá tudo certo. Então, qual que é a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo aqui para vocês, tá? Entendam o gato de vocês. O que o gato de vocês pode oferecer para vocês, ele sendo um gato? Será que ele vai ser um gato carinhoso? Será que ele vai ser um gato que vai gostar de ficar mais no cantinho dele? E tá tudo bem, tá tudo certo, gente. Eu vejo muitas pessoas que adotam gatos na expectativa, adotam gatos por cores, né? Eu quero um gato amarelo igual o Garfield. Não, gente, não dá, né? Então vamos passar a entender e aceitar, assim como a gente precisa aceitar as pessoas como elas são, a gente precisa aceitar os gatos como eles são. E isso não estou falando sobre, por exemplo, gatos agressivos, a gente tem que aceitar que ele seja agressivo. Não. Gatos que muitas vezes gostam de dormir o dia inteiro, e a gente tem que aceitar e falar que é o jeito dele. Não. Eu estou falando de características particulares dos gatos. Ou seja, características que alguns gatos têm de gostar mais de colo, características que alguns gatos têm de não gostar tanto de colo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Não tem por que a gente querer contrariar o jeito desse gato, porque simplesmente ele vai contra o tipo de gato que eu gostaria de ter. Não, gente, não é assim, tá? Então, comenta aqui nesse vídeo como que é o gato de vocês e me conta se vocês gostaram desse tipo de vídeo, onde eu relato algum atendimento que eu fiz que foi muito marcante para mim.
Espero que vocês tenham gostado. Vamos gatificar o mundo, fazendo mais e mais gatos felizes. E aguardo vocês aqui no próximo vídeo.